Fala, povo, bom com você? Eu sou o Kleber Custódio, esse é o canal Sua Música Sem Segredo e aqui eu ainda tô em rumo a alguns plugins que eu quero atualizar aqui pro meu estúdio, beleza? Então eu tô falando sobre alguns plugins da Plugin Alliance nessa série e hoje eu vou falar sobre esse equalizador aqui, que é o Lindell TE100. E eu fiquei de cara com esse equalizador. A primeira vez que eu vi esse cara, eu não fui muito com a cara dele, não entendi esse tanto de bolinha preta e vermelha aqui, não entendi muito bem qual que era a finalidade dele, mas depois que eu descobri, cara, eu fiquei de cara, porque realmente esse aqui é um dos meus equalizadores favoritos agora da atualidade. Claro que eu vou ensinar você a mexer, qual que é a função dele, o que que é esse cara aqui, afinal de contas. Então vem comigo até o final do vídeo que eu vou te dar alguns exemplos práticos do que esse cara é capaz de fazer também, tá? Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos, manda aí no WhatsApp também pros seus amigos. Olha esse plugin aqui, olha esse cara louco falando desse plugin aqui. Vai me ajudar bastante, beleza? Aqui pra gente fazer a comunidade do áudio crescer cada vez mais. Meu objetivo é ajudar vocês e também ser ajudado pra gente criar uma comunidade cada vez mais ativa no áudio. Aqui embaixo tem o link de todas as minhas redes sociais, me segue também nas outras redes vizinhas que vai me ajudar bastante. E também não posso deixar de falar sobre o curso mais completo, Sua Mix Sem Segredo, principalmente pra quem tá começando, que quer aprender sobre essas ferramentas. Você já conhece minha didática aqui do canal, tenho certeza que você não vai se arrepender fazendo o curso Sua Mix Sem Segredo. E aí você também ajuda bastante para que eu possa continuar fazendo os vídeos aqui e continuar com o trabalho aqui na internet. Primeiro link aqui, você tem acesso a todas essas informações que você precisa, beleza? Então, também tem curso de Studio One também, completo, aqui embaixo na descrição. Se você usa Studio One, dá uma chegada aqui no nosso site. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar de alguma forma, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá para esse cara aqui. Esse cara aqui, na verdade, é uma simulação de um equalizador muito raro do equipamento físico dele, né, do hardware físico. Ele é bastante raro e basicamente o par, né, que na verdade você precisa de dois para trabalhar em estéreo se você for trabalhar na master, o par desse cara, até onde eu pesquisei, tava saindo em torno de só de 100 mil reais aí mais ou menos, beleza? Ele é um equalizador ativo, tá? É muito versátil, algumas pessoas falam até que ele tem uma sonoridade parecida com o Pultec, é porque o Pultec também, ele também tem válvulas lá, né? E esse cara também é um equalizador valvulado, mas ele é ativo, tá? Ele é uma emulação de um equalizador chamado Kleinert Hummel UE100. Desculpa pela minha pronúncia, é um equalizador alemão, se eu não estou enganado, por isso que eu não consegui pronunciar muito bem o nome, mas eu vou deixar algumas fotos aqui na tela para você dar uma visualizada nele. Esse cara aqui é conhecido porque ele tem válvulas e transformadores enormes, ele é realmente uma caixa enorme, na verdade dentro dele vai 14 válvulas, para você ter uma noção. E esse projeto aqui, ele foi desenvolvido nos anos 60, 1961, se eu não me engano, beleza? E como eu disse para vocês, esse é um equalizador bem raro, e ele tem curvas que, principalmente no âmbito analógico, você não vai conseguir encontrar basicamente, tá? Que ele consegue fazer curvas muito doidas e a gente vai dar uma olhada nessas curvas já já. Bom, como eu disse, ele é um dos equalizadores mais cobiçados, a instância física dele no mundo, né? A galera tá sempre atrás dele, ele é bem caro. Vamos dar uma olhada como é que ele funciona. Você pode observar aqui que ele é dividido em três partes. Parte 1, parte 2 e parte 3, tá? Na verdade, esse daqui vai trabalhar com os graves, ou seja, com os lows, né? Aqui você tem uma seção de médio grave, uma seção de médio agudo e uma seção de agudo. Basicamente você consegue dividir ele em 4 bandas diferentes. Como é que funciona, Kleber? Vamos lá que eu vou explicar para você. Aqui a gente tem a primeira seção aqui, ó, low boost, que na verdade ele vai ser realmente um boost de shelving, tá? Então tudo que está abaixo dessa frequência aqui, ele vai começar a subir, ele tem até um desenho aqui, ó, que te explica melhor. Então, é um filtro de prateleira da baixo, né, das baixas frequências. Então, basicamente, você seleciona a frequência que você quer aqui, ó. Você tem 85, 170, 340, 680. Quando você clica aqui no botão vermelhinho, você está selecionando elas. E através desse botão aqui, ó, você consegue dar um boost de até mais 20 dB, né, de acordo com o que está escrito aqui, para você poder analisar a sua curva, né? Deixa eu ligar ele aqui, ó. Beleza, deixa eu vir aqui, ficou com uma curva muito louca, né? Deixa eu desligar tudo que a gente tava fazendo, que eu tava fazendo aqui na questão desse cara, e vamos trabalhar só com o low end, tá? Então, quando ele tá aqui, ó, na bolinha branca, né? Isso significa que ele tá desligado, essa instância. Então, eu vou colocar aqui, ó, em 170 e vou dar um boost. Olha lá, meu bell ali em cima, ó, se você pode observar aqui em cima. Olha só como é que é a curva desse cara. É um low shelf, tá? Bem suave. E aí você pode ir transitando pelas frequências. De acordo com o que você mais sobe, mais ele cria um platô aqui, ó. Tá vendo? Ó?
E olha que interessante, eu tô em 6 dB por oitava, que é bem suave. Quando eu coloco em 12 dB por oitava, olha que loucura. Ele consegue fazer aqui como se fosse uma ressonância, tá vendo, ó? Então eu tô aqui em 600 Hz mais ou menos, ó, aqui por volta de 360, ele criou uma ressonância e depois ele caiu aqui, ó, a intensidade do sinal novamente. Então esse equalizador é muito louco pelas curvas dele, né? E em 6 dB por oitava você tem uma coisa bem mais suave, e em 12 dB por oitava você tem uma ressonância muito louca que só acontece nos graves desse equalizador, beleza? E olha que interessante, então você já trabalhou aqui, ó, com essa parte, com esse boost. Se a gente desligar aqui, ó, no botão branquinho, ele desliga lá em cima também, tá vendo? Então aqui a gente tem também um low shelf de 60 Hz para baixo, onde você pode atenuar. Olha só, eu vou diminuir ele aqui na tela, clicando nessa sanduíche aqui, você consegue vir aqui, ó, e diminuir o tamanho dele na tela. Vou até diminuir mais para a gente poder enxergar, já já a gente vai falar sobre isso também. Quando eu diminuo aqui, olha só, é um low shelf. Quando eu coloco lá embaixo, ele vira quase que um filtro, olha só. Então, eu só posso atenuar nessa frequência aqui, ó. Então, você já percebeu que a gente pode fazer curvas muito loucas. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, em 100 Hz, 170, dar um boost, e aí depois eu venho aqui e atenuo. Olha só que curva maluca, ó. Olha só, ele criou uma ressonância para baixo aqui, e depois continuou subindo ali, e criou como se fosse um bell aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui mais ou menos em 80 Hz, isso é ótimo para bumbo, por exemplo. Então, com as loucuras desse equalizador, você consegue basicamente fazer qualquer curva, tá? Eu vou voltar com ele pro padrão aqui pra gente continuar visualizando o que ele é capaz de fazer. Aqui a gente tem uma seção de filtro, deixa eu colocar ele maior de novo na tela aqui, ó. A gente tem uma seção de filtro aqui embaixo, ó. Então, no branquinho aqui tá desligado, eu posso filtrar, ó, em 40 Hz, 60, 85 e 125 Hz. Tá vendo que ele faz um filtro de low cut mesmo. E eu tô em 12 dB por oitavas. Quando eu coloco em 24 dB por oitava, ele fica mais abrupto. Mas ele não fica mais abrupto na frequência de corte. É como se ele colocasse um outro filtro de novo em cima daquele que eu já tinha, tá? E isso é o que pode gerar alguns problemas de fase, que pode dar aquele som mais analógico, né, da fase mínima. Então você vai sempre analisar e avaliar no seu material qual que é a melhor opção para você. Meu papel aqui é te mostrar como que isso funciona, tá? Então é 24 dB por oitava, mas na verdade ele está colocando um outro filtro em cima desse, tá? Então isso é bem interessante, mas aqui nesses botões pretinhos, na verdade são filtros. Vou deixar aqui no branquinho e olha só que loucura, eu posso aqui filtrar em 85 e eu posso vir aqui e dar um boost em 85 também. Olha só que loucura que isso fica, ó. Ele cria uma ressonância aqui para mim. Se eu estiver em 12 dB por oitava, olha que beleza, isso aqui para um kick é fantástico, né? Porque você pode pegar uma ressonância bem aonde o kick tá tocando ali, ó. Por exemplo, se ele estiver em 50 Hz, olha só, se deu um boost aqui como uma ressonância com a sonoridade desse equalizador, e isso é fantástico, tá bom? Você não vai conseguir outra sonoridade em outros caras, né, que não esse daqui. Bom, saindo aqui da parte dos lows aqui, deixa eu desligar tudo, beleza? A gente tem a sequência aqui dos mid, né? Mas antes de falar dela, eu já vou falar dos highs aqui, ó, que é na frequência que é bem parecida com essa parte dos lows aqui, né? Então, basicamente você tem um high shelf aqui também, tá vendo? Ó, posso colocar em 10, em 6 dB por oitava, e eu dou um boost com esse botão aqui, olha só, ali em cima, ó, olha como é suave, é muito cristalino, muito bonito os agudos desse equalizador. Em 12 dB eu tenho uma ressonância aqui, ó, eu já tenho aquela ressonância bem parecida com o que a gente tem lá nos graves também, beleza? Então você tem essa opção aqui e você tem um high shelf para poder amenizar as frequências através desse botão. Você pode simplesmente vir aqui, ó, e tirar. É bem parecido com o grave, tá? Bem parecido aqui. Você também tem high cuts aqui que você pode utilizar a seu favor em 12, 10, tá vendo? E da mesma forma, colocou em 12 dB é mais suave. Colocou em 24, ele cria um outro filtro por cima para realmente filtrar bem as frequências das altas se você quiser. E vamos falar agora sobre essa parte do mid. Como que funciona isso daqui? Você tem um botão aqui, ó, que vai desligar ou ligar toda a sua parte de equalização através desse knobzinho aqui. Vou deixar ele aqui, ó.
Tá vendo? Então você liga o seu equalizador aqui ou desliga ele por aqui. É a chave de bypass. Aqui em cima você tem um botão Alt e In, tá vendo? Ó, que você pode colocar para a esquerda ou para a direita. O que significa isso? Bom, como eu disse para você, esse equalizador ele simula um hardware físico. E o hardware físico tem chiados e ele tem válvula, como eu falei. Então ele tem distorção harmônica, muita distorção harmônica, chiados. E essa distorção harmônica você pode controlar dentro desse plugin ou não. Muitas vezes você pode querer só a coloração desse equalizador, mas não querer os filtros de equalização. Então, quando você coloca aqui em Alt, mas deixa ele ligado aqui, ó, você está passando simplesmente pelos circuitos desse cara. E aí você vai ter a coloração da válvula, o chiado, tudo que tem de característico desse equalizador. Mas nenhum desses filtros vão estar funcionando nesse caso, porque você deixou em Alt aqui. Se você deixar em In, aí sim todos os filtros vão estar funcionando juntamente com a distorção harmônica que esse cara gera. Caso você não queira passar pela distorção harmônica, aí você vai ter que desligar ele por aqui, por essa chavinha aqui, beleza? Então, você tem a opção de usar os filtros ou não usar os filtros e passar só pela saturação e pela distorção harmônica e pelas válvulas que esse cara tem, beleza? Bom, aqui do lado você tem um botão, um knob aqui, ó, que vai representar essa primeira parte dos seus mids aqui, que é os mids, os low mids, né? Os mids e lows ali, que é os médio graves na verdade. Então, você tem a opção aqui, ó, você pode filtrar de tal frequência até tal frequência e esse gap dessas frequências é o que ele vai procurar a metade para dar um boost. Então, você consegue dar um boost em uma coisa muito larga. Você consegue isso em equalizadores digitais, mas em equalizadores analógicos dificilmente você vai conseguir curvas desse tipo. Então, basicamente, o que acontece aqui? Eu tenho 60 Hz aqui, ó, no vermelhinho. Vou clicar aqui em cima e aí eu seleciono aqui no pretinho até qual frequência que eu quero. Vou colocar aqui até 2.400. Então, o que acontece? De 60 até 2.400 são a ponta da minha equalização. E aí eu venho aqui embaixo, eu posso dar um boost. Se eu colocar no vermelhinho, ele vai estar acentuando a metade disso. Se eu colocar no pretinho, ele vai estar diminuindo a metade disso. Olha que muito louco essa frequência aqui e esse equalizador aqui. Vou colocar no vermelhinho, olha que loucura que ele faz aqui, ó. De 60 até 2.400 eu coloquei. Então, olha só, ele fez uma ressonância aqui, ó, por volta de 100, uma ressonância aqui por volta de 1.300 e uma barriga aqui, ó, na metade disso, mas ele pegou da frequência lá embaixo até a frequência lá em cima onde eu falei. Então nota que 60 tá mais ou menos por aqui, ó, ele começou a subir e ele só parou lá por volta de 2.400. Então eu consigo uma equalização com Q muito aberto, se for o caso aqui, tá? E também eu posso deixar uma coisa bem mais fininha, né, por exemplo, de 110 aqui, ó, até 500. Então agora eu tenho um bel normal. Então eu seleciono aqui de qual frequência eu quero começar a subir e qual frequência eu quero terminar. E aí ele cria um buraco no meio disso que é para subir ou para diminuir. Basicamente é assim que esse equalizador funciona. Eu só tô dando boost porque eu tô com o botão vermelhinho aqui acionado. Se eu clicar no botão pretinho, então agora esse mesmo botão vai ser capaz de tirar essa frequência, olha só, tá? Então eu seleciono se eu quero dar boost ou se eu quero tirar através desse botão ou se eu quero desligar clicando no branquinho aqui. Aqui no meio eu tenho algumas frequências, por exemplo, quando eu coloco 700 Hz, ele já vem pré-programado, então ele tá pegando aqui, ó, ele apertou de 300 até 1700 mais ou menos, tá? Eu cliquei aqui em 700 que vai ser minha frequência alvo, mas ele vai começar a subir desde 300 até 1700 ali, que a gente pode ver isso aqui nesse gráfico, tá? E aí já parou para analisar qual que é a maluquice que a gente consegue fazer com esse equalizador. E aí eu posso vir aqui, ó, e colocando mais para baixo, eu quero pegar mais para baixo e tal. Mas se você clicar aqui, ó, em 180, ele já vai pré-definido certinho, 300, 500, tá vendo? A frequência alvo, você vai clicando aqui no meio. É a mesma coisa que se aplica para essa parte das média altas aqui, tá? Só que aqui eu tenho 1.400, se eu clicar aqui, ó, em 4K, ele tá pegando de 1.700 até 9K aqui, ó. E aí eu posso vir aqui, ó, e de repente dar um boost se eu quiser. Ou eu posso simplesmente colocar toda esse range de frequência. E eu posso somar os dois aqui para fazer coisas muito malucas. Olha só que maluquice que é esse equalizador. Então você tem uma flexibilidade muito grande para você poder trabalhar aí, tá bom? Basicamente é dessa forma que esse plugin trabalha. Como eu disse para você, ele trabalha com válvulas, então ele tem um sweet spot, ele tem
um nível doce para poder trabalhar sem gerar tanta saturação, sem gerar tanta distorção harmônica. E esse plugin aqui, ele é calibrado em menos 14 dBFS para ser o mais 4 dBu. Tá? O mais 4 dBu dele é o menos 14, que é o sweet spot desse equalizador para ele gerar saturação mais suave. Se você entrar muito quente, pode ser que distorça demais. Estrutura de ganho tem que estar em dia, tá? Você pode, clicando aqui, ó, nesse sanduichinho aqui, esse botão, você tem como pegar informações do plugin, atualização, qual que é a versão que você tá. Aqui você tem o calibration, como eu disse para você, ele vem por padrão em menos 14 dBFS para ser o mais 4 dBu, mas você pode variar isso, você pode configurar ele de formas diferentes e calibrar o seu plugin para gerar menos ou mais distorção harmônica. Então, se você está chegando muito baixo nesse plugin e você quer gerar distorção harmônica, calibra ele para menos 20 dBFS, então ele vai ficar muito mais sensível. Se for o contrário, estiver chegando muito quente e não quer distorção harmônica, calibre ele mais para cima, menos 12 dBFS. Então, esses plugins da Lindau é muito incrível porque você consegue calibrar, né? Como se fosse o botão de headroom que vem nos plugins da UAD hoje em dia. Então, você tem como calibrar e ter o controle sobre toda a sua mixagem do que está gerando distorção, o que não está gerando distorção, saturação e etc, tá? Então, esse plugin super legal. Você pode escolher se de repente você é acostumado a trabalhar mais baixo, por exemplo, na sua mix, e você vai precisar usar esse menos 18 dBFS, você pode colocar em menos 18 e depois apertar em Save as Default, que aí sempre quando você abrir o plugin, ele já vai abrir em menos 18 e você não precisa ficar trocando aqui toda hora, beleza? Você tem oversampling de deixar desligado, ou você tem até mais 16 vezes de oversampling, o que vai evitar completamente, significativamente o problema de alias e problemas digitais que a gente tem no áudio digital, beleza? Aqui em analógico é super importante essa parte, porque aqui quando eu ligo o meu plugin, por padrão eu deixo desligado, tá? Porque é aquele ruído, aquela questão toda analógica que o plugin traz. Eu vou ligar aqui para você dar uma olhada, olha como que a nossa linha de equalização, dá para ver que tem bastante ruído, bastante chiado aqui, tá vendo? Ó? Consequentemente mais harmônicos, chiado, você precisa estar com ele ligado aqui para que isso funcione, tá? E é aqui que vai funcionar aquela parte que eu falei dos filtros. Você pode desligar todos os filtros, mas vai manter o ruído, a distorção harmônica do seu plugin, tá bom? Agora, se você não quiser, você vai precisar desligar aqui. É isso que eu falei para vocês, tá bom? Então, eu vou deixar ele aqui e vou deixar ele... Normalmente eu deixo desligado. Quando eu quero essa coloração, eu venho aqui e ligo no plugin. A gente pode visualizar um pouquinho melhor até se eu ligar um analisador de espectro. Deixa eu ligar um analisador de espectro aqui, ó. Só para a gente poder visualizar esse ruído. Deixa eu pegar ele aqui agora. Nota que ele está bem mais limpo, né? Aqui embaixo. Vou vir nele aqui, analógico, vou ligar. Olha só o que aconteceu agora. Olha só o tanto de ruído, de distorção harmônica que está vindo dele. Tá vendo, ó? Então, isso tudo está na sua mão enquanto engenheiro de mixagem. Você tem o controle de quando você vai querer usar isso e quando não vai querer usar isso, tá? Normalmente eu deixo off. Agora vamos lá, vamos ouvir um pouquinho o som desse cara. Bom, galera, eu tô com uma guitarra aqui, vamos ver o som dela, vamos ver o que a gente consegue fazer em poucos movimentos aqui, vamos ver. Bom, o som da guitarra tá legal, mas pra mim tá um pouco fechado demais. Eu gostaria de abrir um pouquinho mais as médias ali, o som de nariz, pra vir um pouco mais na cara. Vamos ver o que a gente faz. Já me agradei. Vamos fazer o A e B. Muito mais quente, né? Mano, é muito incrível esse plugin, sério mesmo. Dá pra fazer muitas coisas bem bacanas aqui. Vamos testar ele numa voz? Vamos ver aqui o que a gente consegue com esse cara. But time makes you bolder, children get older, I'm getting older.
makes you bolder. Children get older. I'm getting older too. But time makes you bolder. Children get older. I'm getting older too. But time makes you bolder. Children get older. É incrível, eu mexi pouca coisa nele, só pra... Eu senti a voz bastante com médio grave, muito acentuado, então eu coloquei um pouquinho do médio agudo só pra preencher a voz. E aí quando eu desligo esse plugin, a voz apaga completamente, tá? É sensacional. Vamos testar ele ainda num Master Bus. Bom, último teste aqui, vamos dar uma olhada o que a gente consegue fazer ele no Master Bus de uma música inteira usando já no canal Master. Vamos lá. We are one, yeah, we hear the call. Shift our shape, shadows dance on the wall. Bodies warm though the night is cold. When we run, we're invincible. In the darkness, I always know we will let go. Olha o ar que esse plugin traz pra nossa música, olha só. É só um piano e voz, né? Mas olha só como que eu consigo pegar o que já tá bonito e deixar mais bonito ainda, olha só. We are one, yeah, we hear the call. Shift our shape, shadows dance on the wall. Bodies warm though the night is cold. When we run, we're invincible. In the darkness, I always... Tava bem mais velado sem esse cara, né? E com esse cara eu consigo deixar a voz dela mais presente ainda, com essa frequência ali, média aguda, super bonita da voz dessa cantora. E aí eu consigo deixar na minha cara. Olha aí de novo, começar desligado. We are one, yeah, we hear the call. Shift our shape, shadows dance on the wall. Bodies warm though the night is cold. When we run, we're invincible. Cara, sensacional, né? Você consegue também duas configurações diferentes se você quiser aqui, ó. Então você tem uma configuração A, de repente, se você clicar nessa flechinha aqui, você copia para o B e aí você consegue fazer o AB, né? De duas possíveis configurações se você tiver com o cliente do seu lado. O que você prefere? Isso aqui ou isso aqui? Super legal. Você tem o controle também de entrada, que é o controle que vai entrar para dentro desse cara, e é super importante você sempre estar atento com o volume por causa das distorções harmônicas que ele gera. E o controle de saída, nesse caso aqui ficou até um pouco mais alto, mas não me incomodou. Mas você pode vir aqui no Alt e compensar, se você colocou muita frequência, vai ficar um pouco mais alto, você compensa de novo, caso for a sua vontade, beleza? Bom, basicamente, esse é o equalizador TE100 da Lindell, super fantástico. Eu tive a sorte de conseguir pegar esse plugin, esse daqui já não tá mais nem na minha lista de pegar, porque eu já consegui pegar, eu peguei gratuitamente numa promoção aí, virou um do meu equalizador favorito do momento, tá bom? Então, dá uma olhada, se você precisa de um equalizador versátil para usar em voz, masterização, esse cara aqui eu recomendo e ele tá com selinho de aprovação do canal Sua Música Sem Segredo, beleza? Lembrando você, todos os cursos aqui embaixo você conhece minha didática. Se você quer aprender sobre todas as ferramentas, compressores, ferramentas baseadas em tempo, o que você precisa procurar numa mixagem, como é que você vai estruturar, calibrar seu sistema, tudo tá aqui embaixo, primeiro link da descrição. Curso Sua Mix Sem Segredo, super recomendo. A galera que tá fazendo não tá se arrependendo, então tenho certeza que você também não vai se arrepender. Você já conhece minha didática aqui do canal, então vamos lá junto para dentro do curso. Você me ajuda, eu te ajudo e vamos junto, beleza? Bom, deixa o like, se inscreve no canal, espero estar ajudando você com essa série aqui de recomendações de plugins e também mostrando para você o que ele faz, como que funciona esses plugins, para quando você resolver adquirir ou não, você já saber utilizar aí na sua mixagem, na sua masterização, na sua produção, beleza? Eu sou o Kleber Custódio, esse aqui é o canal Sua Música Sem Segredo, se inscreve aqui embaixo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, Deus abençoe, fui!